Olá, nós vamos resolver a questão. Considere as curvas de nível de uma função f de x, y. São essas curvas de nível que estão desenhadas aqui. Letra A. Onde o gradiente de f é maior em magnitude. Letra B. Onde o gradiente de f é menor em magnitude. Letra C. Onde ocorre a derivada da função em relação a x igual a zero. E letra D. Onde ocorre a derivada direcional da função na direção do vetor. I dividido por raiz de 2 mais j dividido por raiz de 2 igual a zero. Bom, para a gente fazer isso, a gente vai fazer aqui desenhos auxiliares e a gente vai indicar nesse desenho o que está sendo pedido em cada letra. Então, vamos iniciar com a letra A. Então, no caso da letra A, a gente tem que definir onde o gradiente é maior em magnitude. E esse gradiente ele vai ser maior em magnitude nesse domínio que está sendo mostrado aqui, exatamente na região onde a gente vai ter o menor espaçamento entre as curvas de nível, que é onde a gente localiza que está tendo as maiores variações com relação ao valor da função. No caso desse desenho, a gente tem essa região aqui onde as curvas de nível estão bastante espaçadas. E à medida que a gente vai se aproximando dessa região, elas vão ficando menos espaçadas, sendo que existe uma região aqui onde elas estão muito pouco espaçadas. Então, nessa região, com certeza, a gente tem o gradiente com a maior magnitude. Ele está com a maior magnitude em algum local por aqui, por essa região, né? Para a gente indicar isso, vamos indicar aqui um ponto sobre uma curva dessas, por exemplo. Eu vou indicar arbitrariamente esse ponto aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem o gradiente com a maior magnitude. Vamos agora ver a questão da letra B. No caso da letra B, a gente tem que identificar o local onde a gente tem os menores valores do gradiente. Nesse caso, a gente pode ser tentado a pensar que eles ocorrem aqui nessa região, onde a gente tem essas curvas com bastante espaçamento. De fato, aqui o gradiente ele é menor do que nessa região. Mas, por outro lado, nessa configuração, a gente tem um ponto de máximo aqui, local. E é exatamente o ponto que está mais ou menos aqui por essa região, no centro. Vou colocar em verde, como a gente fez na letra A. Aqui, mais ou menos aqui no centro, mas um pouco deslocado para a direita dessa elipse aqui. Então, nesse ponto, a gente tem o gradiente, nesse ponto de máximo local, a gente vai ter o gradiente que vai ser igual a zero. Tá? Então, o gradiente mínimo. Vamos agora para a letra C. No caso da letra C, a gente tem que indicar os locais onde a derivada da função em relação a x é igual a zero. Nesse caso, a gente vai ter mais de um ponto aqui nesse domínio. Vai ser sempre quando a gente identificar vetores tangentes horizontais, que é a direção x. Então, a gente vai ter esses vetores tangentes horizontais, por exemplo, aqui nesse ponto. A gente pode até desenhar aqui pontilhado aproximadamente esse vetor tangente. E aqui também, no oposto. Exatamente aqui no centro dessas curvas que se parecem com elipses. Então, a gente vai ter também aqui e aqui. Aí eu não vou colocar essa linha pontilhada, mas a gente já sabe, né? Se a gente Bom, vamos colocar aqui, não custa nada. A gente vai colocar aqui apenas para indicar que a derivada está aqui, né? A inclinação é zero em relação à direção x, está horizontal essa derivada. Então, aqui e aqui. Pronto. Também aqui. Aqui. Os locais são aproximados, né? A gente está fazendo aqui uma coisa aproximada. Não está exatamente, né, no ponto necessariamente onde essas derivadas são horizontais. E aqui
e aqui. Pronto. Agora nós vamos para a letra D. Então, vamos desenhar aqui. Então, na letra D, a gente precisa da informação onde vai ocorrer a derivada direcional igual a zero, mais a derivada direcional em relação na direção desse vetor aqui, que é 1 sobre raiz de 2 vezes i mais 1 sobre raiz de 2 vezes j. Esse vetor aqui, ele tem, como ele tem componentes x e y iguais, ele tem a inclinação de 45 graus em relação ao eixo x. E em relação ao eixo y também. Então, basta que a gente localize aqui pontos onde isso vai ser satisfeito. Então, a gente vai ter, por exemplo, essa situação, mais ou menos aqui, em algumas posições, por exemplo. Mais ou menos, vou colocar verde de novo. Mais ou menos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Em todos esses locais, a gente vai ter aproximadamente a derivada com uma inclinação de 45 graus. E também nós vamos ter para cá. Em algum lugar por aqui, assim, por exemplo. Aqui assim. Aqui assim. A gente vai ter essa inclinação também de 45 graus. Dessa maneira, então, a gente consegue responder as letras A, B, C e D dessa questão. É isso aí. Até a próxima!